quais são as estruturas aqui, o que é que tem de diferente ou evidente na cabeça do equino. A gente já observa uma primeira diferença. Reparem aqui, ó, deixa eu juntar as duas espécies. Essa aqui foi chamada de fissura intraincisiva. No equino, na verdade, esse comportamento se repete no cão também. Essa fissura, na verdade, é um orifício. Foi chamado de canal intraincisivo. Tá? Então, é uma estrutura que tem um comportamento diferente entre espécies. Por isso, teve uma nomenclatura diferente, chamada de fissura intraincisiva. Em bovinos e o suíno também é esse mesmo comportamento. E já o equino e o cão, eles apresentam o que foi chamado de canal intraincisivo. Seguindo aqui agora, novamente para o equino, nós observamos aqui, ó, essa fissura palatina. Então, o equino, ele tem fissura palatina. O bovino, ele tem fissura palatina e fissura intraincisiva. Ele tem uma incisura a mais. Uma fissura a mais, perdão. Seguindo aqui, ó, eu evidenciei com um pouco de lápis aqui para a gente visualizar melhor a sutura palatina mediana. Vamos ter os dois processos que compõem o palato duro, que aqui, ó, aqui vai ser o processo palatino do osso incisivo e aqui, essa parte toda, o processo palatino do maxilar. E o último aqui, a lâmina horizontal do osso palatino. Percebam que a lâmina horizontal no equino, ela é bem mais estreita, ó. Só essa parte toda aqui, ó, mas ela é bem estreitinha, é a lâmina horizontal do osso palatino. Olha a diferença em relação, ó, todo isso aqui, ó, é a lâmina horizontal do osso palatino no bovino. Já o equino, ela é bem mais estreita. Aqui a gente consegue visualizar bem também, ó, em relação ao bovino, ela é mais larga, mais ampla. Nós temos aqui a coana, que é a comunicação da cavidade oral com a cavidade nasal. E a lâmina que eu comentei, ó, a lâmina que passa exatamente no plano sagital mediano, que faz parte do osso vômer. Esse é o osso vômer. Tá? Importante estar ressaltando também, ó, que o osso palatino ele tem a lâmina horizontal e depois ele vira aqui, ó, no sentido perpendicular, formando o processo perpendicular do osso palatino. Então, as paredes da coana é formado pelo processo palatino do osso, processo perpendicular do osso palatino. Tá? Vindo mais aqui na parte caudal, nós vamos observar essa depressão aqui, que é a fossa mandibular, onde encaixa a mandíbula. Outra estrutura evidente que a gente está vendo aqui, ó, olha como é que é mais evidente no equino do que no bovino. Essa cavazinha aqui, que é a incisura intracondilar, que fica entre os côndilos do occipital. E aqui essa elevação, ó, já é conhecida nossa, o processo paracondilar. Virando essa peça na parte mais caudal, a gente observa, ó, entre os côndilos, esse grande orifício que vai estar a passagem do sistema nervoso central, chamado de forame magno. Né? E aí a gente observa, próximo, olha só como é que as coisas vão se interligando. Nós vamos ter aqui, ó, aquele orifício que eu falei anterior, que é o meato acústico externo. Ele se termina dentro dessa cavidade, chamado bula timpânica. E tem também o prolongamento, chamado processo muscular. Então, só nessa regiãozinha aqui, que faz parte do osso temporal, nós vamos ter três estruturas. O canal auditivo, que é chamado de meato acústico externo, o final desse canal, que se termina na bula timpânica, e o processo muscular, que é um prolongamento presente somente no equino e no bovino. Essas são as principais estruturas que estão presentes no equino. Deixa eu trocar aqui agora pelo suíno, ó, o que a gente vai estar observando. Voltando de cranial para caudal, ó, aqui a gente observa que aqui não é um canal, assim como no equino, nós vamos ter aqui uma fissura, ó, essa rachadura, um termo mais vulgar, mais popular, né? Você vai ter essa rachadura aqui, que assim como no bovino, vamos observar os dois, ó, aqui é uma rachadura, aqui também, então foi chamado de fissura. Fissura entre dois incisivos, então é a fissura intraincisiva. Observamos aqui também, ó, a fissura palatina aqui. Temos o encontro, ó, das articulações, sutura palatina mediana, temos aqui também a sutura palatina mediana no suíno.
as estruturas se repetem, né? A gente tem algumas diferenças. Olha, o forame palatino maior vai ter a lâmina horizontal do osso palatino. Os dois outros processos que formam o palato, aqui é o processo palatino do maxilar ou da maxila, juntamente com o processo palatino do incisivo. Você pode me perguntar, Marcelo, mas isso aqui é uma lâmina, não é um processo. Mas se a gente observar o osso maxilar como um todo, percebam que olha o tamanho do osso maxilar, tanto na parte lateral quanto na parte ventral. Essa parte que parece ser plana, na verdade, ela é um prolongamento do osso maxilar. Por isso foi chamado de processo, né? E recebeu o nome de palatino porque ele faz parte do palato. Então é o processo palatino do osso maxilar. Muito bem. Seguindo aí nas comparações, nós vamos ter aqui a bula timpânica, que faz parte da orelha do animal, né? Um processo, olha como é que o processo paracondilar ele é bem desenvolvido no suíno, processo paracondilar, né? Olha a incisura, é interessante a gente estar vendo em todas as espécies por isso. Olha como é que a cava, a incisura intracondilar, ela é bem evidente no suíno. Ela fica entre essas duas superfícies articulares aqui, que arredondados, são chamados de côndilos. A gente vai ver bastante côndilo ao longo do esqueleto aí dos animais. Então esse aí é o côndilo do occipital. E entre o côndilo, nós vamos ter esse orifício aqui, que foi chamado de forame magno. Tudo bem? Então tá. E por último aqui a depressão. A última coisa que a gente pode estar falando, a depressão, onde encaixa a mandíbula, que foi chamado de fossa. Toda vez que vocês ouvirem falar em fossa, é uma depressão. Assim como toda vez que vocês ouvirem falar num processo, é uma elevação óssea. Finalmente, vamos pegar aqui a cabeça de um cão para a gente observar algumas diferenças. Reparem, uma diferença bem evidente que a gente observa no cão é em relação a um bovino, por exemplo. Nós vamos ter aqui, aqui tem a fissura interincisiva. Nesse aqui, praticamente não dá nem para ver de tão pequenininho que é o canal interincisivo. Mas não é uma fissura, e sim um canal. Onde que vai estar a fissura? Fissura palatina. Esse todas as espécies têm. Uma coisa que a gente observa, vindo mais para a parte caudal, observem aqui, que a bula timpânica, que é aquela estrutura que está relacionada com o meato acústico, observem aqui na lateral, esse orifício é o meato acústico externo. Então, quando o animal tem uma infecção de orelha, na orelha interna, que é chamado de otite, você vai ter o comprometimento do meato acústico externo juntamente com a bula timpânica. Pode chegar até o envolvimento aí, uma infecção na região da bula timpânica. Então, percebam que a bula timpânica ela é bem redondinha, bem arredondada nos carnívoros, o que já não acontece no bovino, e muito menos no equino. Reparem que no equino ela é bem mais irregular em relação ao bovino. Vou colocar as duas aqui para a gente observar. Essa aqui é a bula timpânica num cão e aqui é a bula timpânica no equino. Tirando isso, as estruturas elas se repetem e você vai ter uma sequência, uma regularidade em todas as espécies. Uma última estrutura que eu não falei em nenhuma das espécies, e aqui ficou bem legal, porque tirou os ossos, os dentes do animal. Esse orifício aqui, gente, aonde encaixa os dentes, foi chamado de processo alveolar. É a última estrutura que a gente vai estar vendo hoje no crânio do animal. O processo alveolar, de onde vem a origem de alveolar? Alvéolo é um processo alveolar. Alvéolo é uma célula, parecendo um favo de mel, aquelas várias células, você tem ali, então, esse formato. Então, todos os encaixes dos dentes foram chamados de processos alveolares. E aí a gente fica assim, poxa, mas o professor Marcelo falou que processo era uma elevação óssea. Como é que ele pega um orifício e fala que é um processo? Na verdade, esse é um processo invertido. Se a gente quebrasse o osso aqui e observasse o formato desse processo, a gente vai observar que ele tem realmente uma elevação invertida para o processo alveolar. Então, toda a fixação de dentes foram chamados de processos alveolares.